queridos, a paz do Senhor seja com todos. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Basta clicar nesse botão que fica embaixo do seu vídeo, onde está escrito inscrever-se. Você vai clicar e você já estará inscrito. Você também pode estar deixando o seu like, o seu comentário, para que essa plataforma entenda a relevância desse conteúdo e leve para outras pessoas. Você também pode estar compartilhando esse vídeo, essa mensagem com outras pessoas através das redes sociais. Então vamos falar hoje sobre a tentação e a provação. Qual é a diferença entre ambas? Então, sem mais delongas, vamos a mais um vídeo. Peço para que você abra aí a sua Bíblia, lá na Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo de número 13 ao 15. Está escrito assim: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Versículo de número 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois de havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, Deus, ele não tenta a ninguém, né? Como ele não pode ser tentado por ele ser o próprio Deus, então ele não tenta a ninguém. Mas nós somos seres humanos, vivemos na carne, e sim, nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. O que é a concupiscência? Nada mais é do que o desejo de fazer, de realizar, né, coisas pecaminosas. Cada um tem a sua fraqueza. Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. Cada um é tentado, né, segundo essa fraqueza. E o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, sabe exatamente quais são elas, né? Então, a gente precisa estar observando, né, todo momento, a todo instante, as nossas vidas, né? Estar atento, examinando as Escrituras, estar atento, examinando o nosso coração. Porque a própria palavra diz que o nosso coração é enganoso, né? Ele deseja coisas que no final vão nos causar problemas, ok? Então aí mesmo na Epístola de Tiago, no capítulo 1, agora no versículo de número 2, olha o que o apóstolo Tiago está falando. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações. Mas espera aí, Jesus, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele fala, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal. E Tiago está falando aqui, é o contrário praticamente. Tende alegria quando vocês caírem em várias tentações. Por que Tiago está falando aqui? Porque nesse contexto a tentação está falando de provação, de ser provado, de ser testado. Não para ser reprovado, não para cair, né, no pecado, mas para ser aprovado. E aí que está a grande diferença entre tentação e provação. Porque a tentação ela parte do inimigo. Sabendo as nossas fraquezas, ele investe para que nós possamos, né, cair nelas, nas suas arapucas. Quando que a provação é algo que Deus permite que nós passamos para que possamos ser aprovados. E, sendo aprovados, podemos passar para um outro nível, uma nova esfera no mundo espiritual. E Deus vai nos conceder outras provações para que possamos crescer ainda mais. Então, basicamente, a tentação ela vem para tentar te derrubar, enquanto que a provação é uma oportunidade de você crescer. Então, olha o que Tiago continua dizendo, versículo 3 agora. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência, ou a perseverança, né, algumas traduções. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa, ou seja, sem fazer essas coisas e omitir aquelas, sem ser fiel em uma coisa e ser infiel em outras, mas sendo fiel em todo o tempo, em todos os momentos e em todas as especificações que a Escritura nos dá, ok? O versículo 13 ele é muito interessante, sabendo que a prova da vossa fé, ou seja, quando você prova da fé, não no sentido de provar para alguém que tem fé, não é isso, é de experimentar a fé. Crer numa coisa de uma maneira tão grande e experimentar a recompensa que a prova, que a fé nos dá. É isso que Deus, através da vida do Tiago, do apóstolo Tiago, está nos falando nessa noite, né?
Para a gente entender ainda mais, vá comigo lá em Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo de número 1 e 2. Olha que agora o apóstolo Paulo está falando. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando eu preservo a minha carne, quando eu retenho as minhas paixões, a inclinação da minha carne em fazer o que é mal perante os olhos do Senhor, eu estou prestando um culto a Ele. Um culto racional, ou seja, eu estou fazendo isso que, embora para o mundo seja loucura fazer certas coisas, ou deixar de fazer certas coisas, para nós é um culto que nós pregamos, que nós prestamos, na verdade, para o Senhor, né? Então o mundo ele sempre vai tentar nos conduzir a esses caminhos de fazer coisas que são aprazíveis à nossa carne, aprazíveis aos nossos deleites, aprazíveis àquilo que nós desejamos, que nós gostamos. Quando a palavra de Deus fala para a gente ir justamente ao caminho contrário. Versículo de número 2 vai falar exatamente isso. Não vos conformeis com este mundo, nem com seus rudimentos. Ou seja, não se conforme, não se adapte, não se adeque a ele, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando eu renuncio, quando eu presto um culto racional a ele, quando eu me ocupo de prestar um culto para Deus através da minha vida, através do meu corpo, né? Ou seja, estou preparando um caminho para Deus em mim, né? Quando muitas pessoas tentam procurar Deus fora, né? Em outras pessoas, procuram saber se a cantora tal é de Deus, se o pastor tal é de Deus, se a irmãzinha tal é de Deus. Quando eu me ocupo com o meu tempo para manifestar isso, para fazer um culto racional no meu corpo para Ele, ou seja, achando Deus dentro de mim, então eu posso revelar ao mundo o Deus para quem eu sirvo. Por isso que você vai encontrar aí pessoas servindo a Deus, né? Ou dizendo servir a Deus, prestando serviço a Deus, de pregar a palavra, de cantar louvores, sem ter um relacionamento com Deus. E essas vidas podem até realizar alguns feitos. Pessoas podem até chegar ao conhecimento da verdade através da vida delas. Mas isso não garante a salvação delas. Porque não estão prestando um culto racional a Ele. Estão fazendo o trabalho, estão fazendo o ministério fluir sem ter o pleno conhecimento, a plena plenitude, né? A plenitude de Deus em suas vidas. Continuando aqui, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só posso experimentar, eu só posso desfrutar daquilo que eu conheço, daquilo que eu tenho conhecimento, daquilo que eu tenho intimidade, daquilo que eu toco, né? No nosso caso aqui, quando eu experimento a fé, quando eu experimento esses segmentos da palavra de Deus, aí eu posso experimentar, aí eu posso saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em todos os aspectos. Eu não faço nada se não for para agradar, se não for para ser perfeito diante de Deus. Eu só posso buscar a excelência de Deus na minha vida se eu colocar Deus no centro da minha vida. Ok? Então a prova é diferente da tentação, né? A prova ela vem para nos aprovar, a tentação vem para tentar nos derrubar. Olha o exemplo de Jó. Jó capítulo de número 2. Jó capítulo de número 2. Versículo de número 8. Jó, você conhece a história de Jó, né? Muito difundida, né? Jó, acredita-se, viveu no tempo dos patriarcas. Interessante, Jó, a palavra fala que era o mais rico do Oriente. Então, se Jó era do tempo dos patriarcas, ou seja, do tempo de Abraão, de Isaac e de Jacó, Jó viveu nesse tempo. E a palavra fala que ele era um dos mais ricos, ou se não o mais rico do Oriente. Então a palavra está falando que Jó era mais rico de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tamanha era a prosperidade que Jó tinha. Mas, você conhece a história, um dia Satanás diante de Deus recebe a legalidade, a oportunidade de destruir a vida de Jó.
Então Jó vai ter a sua vida ali transformada de um dia para a noite, perdendo seus filhos, perdendo suas fazendas, perdendo a sua riqueza, perdendo até a sua saúde. Ou seja, Jó estava experimentando ali uma provação muito grande, promovida pelo inferno, mas com o aval do céu, para que Jó experimentasse algo muito mais sublime quando ele vencesse essa provação. Mas o interessante é que Jó não só foi provado, ele também foi tentado. E a tentação veio do lugar que ele menos esperava, a sua própria esposa. Olha o que diz aí, Jó capítulo 2, versículo de número 8. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. No versículo de número 10. Mas ele lhe disse: como qualquer doida, assim tu falas. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Então Jó está falando aqui, ó. A gente recebe o bem de Deus, não vamos receber o mal? O que significa esse mal? O mal significa que situações, lutas, perseguições, privações, também fazem parte do plano de Deus. Não para destruirmos, não para nos derrubar, mas para que quando nós vencêssemos essas lutas, essas batalhas, nós experimentássemos qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A aprovação não vem para nos derrubar, a aprovação vem para nos aprovar. Só que mesmo na aprovação, Jó ainda experimentou a tentação, porque a mulher de Jó falou: ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa, porque era mais fácil. Jó tinha perdido tudo, agora estava perdendo a sua saúde, vivendo como um maltrapilho, uma pessoa moribunda. Naquele tempo, essa doença, da maneira que foi, era sinal para muitos de pecado. E Jó não tinha pecado. Os próprios amigos vão dizer: você pecou, Jó, porque não tem como isso acontecer com alguém se não for através do pecado, né? Mas Jó, ele continua ali firme e constante naquilo que ele era, que era um verdadeiro adorador, né? Mas o interessante é que o próprio Jesus, ele passa por isso, né? E Jesus foi tentado e Jesus também foi provado, mesmo sendo Deus, mesmo sendo ele o autor e o consumador da fé. Jesus também foi provado e foi tentado. Vamos falar primeiro da tentação de Jesus. Olha o que diz o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, versículo de número 1. Né? Fala da tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, né, os 40 dias, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondendo disse, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o diabo está falando ali, ó, se tu és o Filho de Deus, né, diz esta pedra que se transforma em pão. Ou seja, se tu és o Filho de Deus, torne isso mais fácil para você, Jesus. O diabo, quando ele quer tentar, ele sempre tenta trazer coisas que que já são as nossas fraquezas, que está dentro, né, da nossa natureza, a concupiscência, né, a nossa fraqueza, aquilo que nos atrai, né, que é o pecado. E como Jesus, ele era o Filho de Deus, ele se fez carne, ou seja, ele se despiu da sua glória, Satanás estava tentando, tocando essa ferida, para que ele voltasse, né, a ser Filho de Deus, voltasse a sua forma, né, divina, ou seja, voltasse aquilo que Jesus nasceu para ser, que era o próprio Deus, né? Ou seja, volte a ser o que você era. Mas Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu não preciso comer pão, eu não preciso transformar a vida melhor para mim para dizer que eu sou Deus. Eu sei quem eu sou, mas eu estou aqui por um propósito, eu estou aqui por uma vontade do Senhor. Essa foi a tentação que Satanás tentou colocar para Jesus, fazer com que Jesus voltasse ao início, voltasse a ser quem ele era lá no céu, né? Com a sua glória, com o seu poder, com o seu domínio. E ele vai continuar tentando para que Jesus voltasse. Se tu és o Filho de Deus, se você prostrado me adorares, tudo isso vai ser teu, Jesus. Tudo isso que foi me dado eu te dou, se você mesmo se prostrar e se adorar.
e adorar a mim, né? O diabo tentou fazer isso, mas Jesus, sendo fiel ao propósito, ele não se deixou levar, nem pela concupiscência, nem para tentar fazer a sua vida melhor, né? Mas continuando, agora no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Assim como ele foi tentado, Jesus também foi provado, né? Jesus está lá no Getsemane agora, Marcos capítulo 14, versículo 36. Estava ali praticamente para ser entregue. Jesus estava no Getsemane, levou ali poucos discípulos com ele, Pedro, João, né? E Tiago, né? Esqueci do Tiago. E Jesus estava tendo um conflito ali agora, porque estava chegando o momento que ele seria entregue, o momento que ele passaria por todo o tormento que ele tinha que passar. E Jesus agora ele vai ter um conflito ali, entre ele e ele mesmo. E ele vai buscar socorro em quem? Em Deus. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então Jesus está falando aqui: eu sei que o Senhor pode todas as coisas, Deus. Então eu sei que o Senhor pode tornar a minha vida melhor. Eu sei que o Senhor pode encontrar no caminho melhor. Mas, para que fosse bom, perfeito e agradável, tinha que ser desta forma. Jesus tinha que passar pelo Calvário. Jesus tinha que passar pelas humilhações, pelas maledicências. E principalmente, quando vai chegando ali o final, né, que Jesus está morrendo, pronto para entregar o seu espírito. Quando o pecado de toda a humanidade, de todos os tempos, está sobre Jesus. A palavra vai dizer que o céu se tornou em trevas densas. Tamanha era o mal que estava sobre Jesus naquele momento. Jesus agora era um maldito que estava na cruz. Jesus agora era o próprio pecado na cruz. E nesse momento a presença de Deus é excluída de Jesus. Jesus não está vendo mais o Pai. Então ele começa a clamar: Eloi, Eloi, lama sabachthani, por que me desamparaste? Tamanho foi a aflição que Jesus estava passando. Mas olha o que ele fala aqui, lá ainda em Marcos capítulo 14. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E no final de tudo, Jesus vai dizer: está consumado. Porque ele foi fiel até o fim no propósito, para que ele fosse, o sacrifício dele fosse aprovado, fosse aceito no mundo espiritual, para que hoje eu e você pudéssemos ter a alegria da nossa salvação, a alegria de estar de novo diante do Pai. Para nós encerrarmos, Tiago capítulo 1, agora versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, quando a gente vence a tentação, quando a gente vence a aprovação, a gente recebe a coroa da vida. Para encerrar aqui, pessoal, vencer a renúncia, vencer a tentação, a renúncia ao pecado é a nossa obrigação. Mas renunciar até o que é permitido diante da palavra por um propósito, meu amigo, isso vai te levar a lugares ainda mais profundos com Deus. Então que você receba essa palavra no teu coração e passe essa mensagem para quantas pessoas forem possíveis, porque tem pessoas que nesse momento estão passando por provações, por tentações, e elas nem entendem por quê. Quando elas receberem essa palavra, Deus vai falar profundamente o que está embutido, por que ela está passando por essa tentação, seja por um pecado, seja por uma brecha, ou seja só uma provação, para que ela tenha a oportunidade de crescer ainda mais na graça e no conhecimento da verdade, para que ela experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dela, para a vida dele. Ela precisa passar por esse momento. Então compartilhe essa mensagem. Deus abençoe a sua vida e a vida de quem está assistindo essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, um ótimo sábado e viva o Senhor Jesus.